Mbappé é uma estrela, todo mundo já sabe, afinal, foi um dos principais responsáveis pela conquista francesa da Copa do Mundo de 2018 e bateu de frente com a Argentina na final de 2022. E tudo isso com apenas 25 anos de idade. No entanto, se seu talento dentro de campo é inquestionável, o mesmo não pode ser dito fora dele, já que desde 2017, ano que chegou ao PSG, o astro já deu muita dor de cabeça para os dirigentes e para a torcida, que atendeu a todas as vontades do francês durante esse período, apenas para ser deixado na mão agora em 2024. Que ele vai sair e que tem boa chance de chegar no Real Madrid, você provavelmente já sabe. Mas você sabe como, ao longo desses anos, ele desmanchou todo o projeto esportivo do PSG para atender apenas a si mesmo? É isso mesmo, eu vou te contar nesse vídeo como Kylian Mbappé destruiu o PSG de dentro para fora e agora vai abandonar o time. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e sem mais delongas, bora relembrar a passagem do jogador pelo clube. O romance entre Mbappé e PSG começou em 2017, quando ele chegou do Mônaco quase ao mesmo tempo em que o brasileiro Neymar. Até hoje, essas duas contratações são as mais caras da história do futebol europeu e deixavam bem claro qual era o objetivo da equipe francesa: conquistar sua primeira Liga dos Campeões da Europa. De início, a relação entre os dois craques parecia ser boa, afinal estavam alinhados com o mesmo objetivo. No entanto, dado o resultado negativo das duas primeiras temporadas juntos, que se encerram com duas eliminações dolorosas, com o Neymar sequer jogando a segunda por conta de lesão, fez com que o clima começasse a fechar em Paris. Foi essa época que começaram a chegar à mídia os primeiros rumores e vazamentos de que a relação entre Neymar e Mbappé não era nada boa fora dos campos, e que isso começava a ser refletido nos gramados. Motivos para criticar o brasileiro são inúmeros, é verdade, mas até o momento Mbappé nunca veio a público criticar o Neymar, pelo contrário, sempre que falaram um do outro de forma oficial foi elogiando o trabalho e o futebol do colega, sendo a única exceção a curtida recente de Neymar em um post do Instagram que criticava a postura do Mbappé durante sua passagem pelo PSG. Será que esses rumores estavam certos afinal? Na temporada de 2019-2020, o PSG teve a melhor campanha da sua história na Liga dos Campeões, chegando até a final do torneio, mas sendo vencido pelo Bayern de Munique. Para a maioria dos clubes europeus, isso teria sido visto como um tremendo sucesso, mas não para o PSG, que havia investido demais para ficar apenas no vice-campeonato. Com isso, a pressão em cima dos jogadores apenas aumentava e começaram a surgir os primeiros sinais que Mbappé estava insatisfeito com o clube e que talvez fosse a hora de seguir caminhos separados. Durante as paradas de 2020 por conta da pandemia, o agente de Mbappé deixou vazar à imprensa a informação de que era o desejo do jogador usar a camisa do Real Madrid e que ambas as partes vinham se aproximando para possibilitar a sua transferência em 2022, ano em que o contrato de Mbappé com o PSG se encerrava. Essa tratativa sigilosa era necessária porque o Real Madrid não tinha condições financeiras em 2020 para mandar uma proposta ao PSG por conta da incerteza, provocada pela pandemia. Ainda mais considerando que essa exigiria uma quebra de contrato, situado na casa dos milhões de euros. Mas apesar de tudo, parecia ser interessante de ambas as partes firmar essa negociação, o que causou espanto no PSG, que não queria perder seu ativo mais valioso e por isso foi ao mercado para agradá-lo e convencê-lo a ficar. Manchetes da época diziam que Mbappé já havia avisado ao técnico Maurício Pochettino que não jogaria mais pelo clube na próxima temporada, mas tudo mudou com a chegada de Messi, recém-saído do Barcelona e convencido a ir para o clube francês por conta da sua conexão com Neymar. Com isso, o PSG esperava montar o trio de ataque mais poderoso da Europa, finalmente conquistando a Liga dos Campeões e apaziguando os ânimos em Paris. De fato, a estratégia funcionou e Mbappé voltou a jogar pelo PSG por mais algumas temporadas, mas não sem antes de declarar no final de 2020 que ainda não havia abandonado o desejo de jogar pelo Real Madrid e que apenas as condições para aquilo acontecer ainda não haviam sido atingidas entre eles. É difícil descrever o mal-estar que declarações como essa provocam dentro de um clube, ainda mais por uma estrela de importância como o Mbappé. Isso explica o fato do jogador nunca ser visto com seus colegas de clube fora do gramado, afinal, eles não eram amigos. Com mais dois fracassos na Liga dos Campeões e com as expectativas do trio de ataque Messi, Mbappé e Neymar não sendo atendidas, parecia que o ano de 2022 seria o último ano do francês defendendo o PSG, já que não parecia haver clima para a renovação de contrato. Com ele se tornando livre para negociar a partir de 1 de janeiro, conversas com o Real Madrid recomeçaram quase de imediato, com dirigentes do PSG revelando na época que chegaram a ficar incomodados
com a agressividade dos espanhóis em seduzir Mbappé a deixar o clube. Tudo parecia estar encaminhando para que ele se integrasse aos merengues, deixando apenas Neymar e Messi no ataque do PSG. Mas aí o anúncio que Messi deixaria o clube mudou tudo, e surpreendendo toda a mídia esportiva. Mbappé anunciou a sua renovação por mais 2 anos com o PSG em maio de 2022. Se especula até hoje o que poderia ter feito o francês a mudar de ideia, seja a eliminação humilhante do PSG para o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões daquele ano, ou o poder que conquistou na diretoria com a saída de Messi. Mas é fato que nada é concreto, porque ele nunca veio a público. Mbappé exigiu o contrato mais caro da história com um salário de cerca de 72 milhões de euros por ano. E o mais estranho dessa história, Mbappé comunicou ao Real Madrid pessoalmente que estava desistindo da transferência, indicando que havia algum motivo além do dinheiro para tal. Enquanto estava em atividade, o trio Messi, Mbappé e Neymar não entregou tudo que prometia. E mais do que isso, embora Messi seja um dos maiores jogadores da história, o ataque dividido parecia incomodar o francês, que tinha seu protagonismo roubado pelos colegas. Eram comuns momentos que se percebia que Mbappé não se esforçava mais da mesma forma em campo quando percebia que a jogada não se desenhava ao seu favor. Além de também exigir que fosse o batedor de pênaltis do time, mesmo com a superioridade de Neymar nesse requisito, já que era reconhecido como o melhor batedor de pênaltis do mundo. Além disso, inúmeras reportagens da época levantaram a hipótese de que Neymar e Mbappé haviam rachado completamente por causa de falta de comprometimento e constantes lesões do brasileiro, o que se refletiu novamente na temporada 2022-2023, onde não parecia haver o mesmo futebol em campo. Com a chegada da temporada 23, Mbappé sequer se apresentou ao clube e ficou de fora da pré-temporada no Japão. Novamente parecia que o francês não entraria mais em campo pelo PSG, e foi aí que um ponto crítico dessa relação ocorreu: a chegada de uma proposta de 300 milhões de euros por 1 ano no Al Hilal, um número praticamente irrecusável e com a possibilidade de jogar para o português Jorge Jesus. Surpreendendo a todos, Mbappé recusou, mas também não voltou a integrar as atividades do clube, e foi depois de alguns dias que sua estratégia foi entendida. A mesma proposta que chegou para o Neymar, que por sua vez aceitou e foi liberado pelo PSG, e isso levantou um rumor mais forte de que o afastamento de Mbappé não era por estar descontente ou porque queria um salário maior, mas porque queria Neymar fora do time. Ao recusar a proposta do Al Hilal, ele conseguiu justamente isso, e mais do que isso, ele se tornou praticamente um dos diretores do PSG. Com a apresentação do Neymar na Arábia Saudita, Mbappé logo retornou às atividades como capitão do PSG e advogou pessoalmente pela contratação de Dembélé. A partir daquele momento, Mbappé se tornou um líder inquestionável dentro do PSG. Mas e os resultados dentro de campo? A conquista de mais uma liga francesa encaminhada, mais um PSG longe de ser um dos favoritos absolutos para o título da Liga dos Campeões, que caso não venha este ano, não deve vir tão cedo. Com a notícia que deixará o PSG após essa temporada, Mbappé mostra que sua carreira nunca foi sobre futebol, mas sobre si mesmo. Desde o momento em que ele pisou no PSG pela primeira vez, ele nunca aceitou dividir o protagonismo com Neymar ou Messi. Ele queria ser o cara, mas nunca conseguiu se firmar dessa forma até a saída de ambos os colegas. Seu calibre como jogador é inegável, mas suas atitudes não tão louváveis assim, já que ele deixa o PSG com a expectativa de ter uma temporada muito abaixo no próximo ano, e tudo isso sem ganhar um único centavo de compensação financeira pela saída do jogador, que deve ir ao Real Madrid de graça, manchando também o carinho que a torcida tinha por si. E você acha que o Mbappé está certo de sair do PSG? Concorda com as atitudes do jogador ao longo de sua carreira? Me responde aqui nos comentários, porque a sua opinião para mim e para o canal é muito importante. E caso tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo. Até a próxima, muito obrigado, tchau!